Bom dia! Hoje nós vamos falar do período composto por subordinação. Então, como o nome já diz, composto, ele vai ter mais de uma oração. E ao contrário do período composto por coordenação, onde as orações tinham um sentido de independência, as orações terão um sentido de dependência uma das outras. Ou seja, se nós tivermos que ler essas orações separadamente, elas não farão sentido, porque uma depende da outra. Essas orações subordinadas adverbiais, elas sempre vão dar uma ideia de circunstância. E na oração principal, por isso, elas vão ter uma função de adjunto adverbial, que nós vamos ver a seguir. Todas essas orações serão introduzidas por conjunções subordinativas e assim serão classificadas de acordo com as circunstâncias que elas apresentam. Então, elas podem ser de causa, chamadas de causais, podem ser comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Vamos observar cada circunstância dessa. Classificando essas orações subordinadas adverbiais. A primeira que nós vamos falar é a adverbial causal. Então, como o nome já diz, ela exprime uma causa da oração principal. Vamos observar o seguinte exemplo. Felipe julga que vale muito, porque é rico. A estrutura, na hora de separarmos esses períodos, vai se dar da seguinte maneira. Você vai separar as orações, lembrando que cada oração possui um verbo, por isso período composto. Então, cortamos a primeira oração principal e observamos que a segunda, ela dá início com uma conjunção, que expressa a causa, que no caso é o porquê. Abaixo, podemos observar todas as conjunções, tá, de uma adverbial causal, as mais usadas. Então, nós temos a palavra porque, visto que e já que. Na adverbial condicional, observamos a indicação de uma condição, da qual a oração principal vai precisar. Exemplo, saia daqui apenas se eu chamar. Então, o mesmo processo vai se dar. Eu separo as orações, tá? Então, aquela que não possui a conjunção, eu vou chamar de oração principal. E a que possui a conjunção, eu vou chamar de oração subordinada adverbial condicional, porque ela se inicia com uma conjunção de condição. As principais conjunções que ligam a oração principal a uma adverbial condicional são se, caso, contanto que e desde que. Em uma adverbial conformativa, vamos observar o mesmo processo. Numa conformativa, ela vai exprimir uma conformidade, tá? Um acordo com essa oração principal. Exemplo, colhemos, repare, verbo, uma oração. Se ela não possui a conjunção, eu vou chamá-la de oração principal. Conforme semeamos, verbo, tá? Semear, e nós temos iniciando aí uma conjunção. Principais conjunções de uma adverbial conformativa: conforme, como e segundo. Adverbial concessiva exprime o contrário do que está sendo dito na oração principal, mas não é desmentindo. Repare, direi toda a verdade, ainda que me prendam.
Então, mesmo processo. Separo a principal, que é onde não aparece a conjunção. E na segunda, eu posso observar o sentido dela, né? E o início de uma conjunção concessiva. As principais conjunções são embora, ainda que, apesar de e mesmo que. Em uma oração adverbial consecutiva, podemos observar a ideia de consequência do oposto de uma principal. Exemplo: estou tão exausto. Separamos a primeira, chamada de oração principal, que mal consigo ficar de pé. Repara, está dando uma consequência do meu cansaço aí e se inicia com uma conjunção consecutiva, adverbial consecutiva. As principais conjunções que vão ligar a principal a uma consecutiva são o que, depois de tão, tanto e tamanho. Em uma adverbial comparativa, teremos a ideia de comparação com alguma coisa que aconteceu na principal. Pode ser diferente esses tipos de comparação. Primeiro exemplo: a renda desse mês foi menor do que a anterior. Então, eu separei a minha principal e na minha segunda eu reparo o início da minha conjunção. No meu segundo exemplo, gosto de sorvete tanto quanto você gosta, né? Também está fazendo um tipo de comparação. Então, eu vou observar as conjunções do que, tanto, quanto, como. A adverbial final, como o nome já diz, vai exprimir uma ideia de finalidade, tá? Vai ser um resultado que a gente vai esperar de acordo com a principal. Exemplo: levantei-me para que ele pudesse sentar-se. Então, eu separei a minha primeira e na minha segunda eu tenho a introdução de uma conjunção adverbial final, dando, né, o resultado da minha ação na principal. Conjunções mais utilizadas para que, a fim de que. Adverbial temporal indicam o tempo, tá? O momento em que aconteceu algo na principal. Exemplo: o jantar aconteceu. Separa. Tenho a minha primeira oração. Depois que conversamos. Então, além da introdução da conjunção, eu tenho essa ideia de tempo com relação à principal. Principais conjunções que ligam esta oração: depois que, antes que, quanto, enquanto e logo que. Na adverbial proporcional, nós vamos ter essa relação de proporção, tá? Ela vai exibir fatos. Então, aqui nesse caso, no início, eu vou ter a conjunção. Repare, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. Nós temos que ficar atentos, porque ao contrário de uma coordenada, nem sempre ela vai se posicionar depois. Então, nós temos aqui no início essa ideia de proporção, tá? E depois a minha principal. Principais conjunções que ligam quanto mais e à medida que.